Os poliedros regulares aparecem aos pares ou conjugados, de modo que o número de vértices de um é o número de faces do outro e vice-versa. O dodecaedro e o icosaedro regulares são conjugados. Qual é a soma dos ângulos da face do dodecaedro regular e quantas diagonais tem o dodecaedro regular? Para fazermos esse exercício, vamos analisar esta situação que fala sobre poliedros conjugados. Observe essa figura. Aqui a gente tem um icosaedro regular. Ele é regular porque todas as faces são congruentes e todos os ângulos poliédricos nele também são congruentes. O conjugado desse poliedro vai ser o poliedro formado a partir das faces desse poliedro. Como assim? Imagine que eu vou marcar os pontos bem no meio das faces consecutivas desse poliedro. Se eu marcar esses pontos e a partir dele utilizar como vértice, eu vou ter a seguinte figura. Repare bem que no interior do meu icosaedro regular, eu consegui formar um dodecaedro regular. E o interessante aqui é que esse icosaedro regular, ele veio formado de um dodecaedro regular maior. Como se você tivesse pegado as faces de um dodecaedro maior, utilizado essas faces para determinar os vértices do nosso icosaedro regular. Repare como os vértices do nosso icosaedro regular estão exatamente no meio das faces do nosso dodecaedro, que é esse poliedro em vermelho. Vamos voltar para a situação anterior. O exercício quer que a gente determine qual é a soma dos ângulos das faces do dodecaedro regular. Para fazermos isso, vamos voltar à situação em que a gente tinha os poliedros regulares conjugados, que nessa situação estava incluído o dodecaedro. Repare o seguinte, se você tem um dodecaedro, a quantidade de faces desse dodecaedro é 12. Se a partir desse dodecaedro você formar o icosaedro que vem a partir de suas faces, dessa maneira, observe como a quantidade de faces desse dodecaedro está associada à quantidade de vértices do nosso icosaedro no interior. Isso significa que você pode dizer o seguinte: 12 faces do dodecaedro implica em 12 vértices do icosaedro, já que cada face do dodecaedro está associada aos vértices do nosso icosaedro no interior. Se a gente continuar esse processo e utilizar o icosaedro para formar outro poliedro regular, a gente forma um outro dodecaedro. E observe o seguinte, agora eu utilizei as faces do icosaedro para formar os vértices do meu dodecaedro. Então aqui eu posso dizer o seguinte: 20 faces do meu icosaedro fazem eu formar 20 vértices no meu dodecaedro. Repare como cada face do icosaedro está associada a um vértice do meu dodecaedro. Como aqui eu tenho 20 faces, significa que o meu dodecaedro no interior vai ser 20 vértices. Então, em relação ao meu dodecaedro, eu vou ter o seguinte resumo. Ele tem 12 faces e 20 vértices. Com essa informação, eu posso determinar qual é a quantidade de ângulos das faces do meu dodecaedro. Só que observe o seguinte, o nosso dodecaedro é um poliedro regular. Se ele é um poliedro regular, todas as faces desse poliedro são congruentes, o que significa que a soma dos ângulos internos de todas as faces vai ser você somar a soma dos ângulos internos de cada face. Como ele é regular, então todas as faces têm a mesma quantidade de lados, e você precisa descobrir qual é essa quantidade de lados. Nesse caso, a gente sabe visualmente qual é. E pela própria definição de poliedro regular, como eu sei que são apenas 5, um poliedro de 12 faces, obviamente, está se referindo ao dodecaedro regular, que por definição tem pentágonos regulares como suas faces. Mas vamos partir aqui da premissa de que você não sabe quantos lados tem uma face do nosso poliedro. Então, supõe que você não saiba qual é o gênero dessas faces. Para a gente descobrir o gênero dessas faces, a gente primeiro tem que saber quantas são as arestas desse poliedro. Seja A a quantidade de arestas do nosso dodecaedro. Se A é a quantidade de arestas do nosso dodecaedro, pela relação de Euler, a gente consegue determinar essa quantidade, já que a gente sabe o vértice e a gente sabe a quantidade de faces. Então, a gente pode dizer que a soma da quantidade de vértices, que é 20, mais a quantidade de faces, que é 12, é igual à quantidade de arestas mais 2. Daqui, a gente conclui que a quantidade de arestas é 30. Se estamos falando de um dodecaedro regular, as faces desse poliedro são as mesmas, ou seja, tem a mesma característica, a mesma quantidade de lados. Vamos aqui supor que n é a quantidade de lados dos polígonos que compõem esse poliedro.
Se isso for verdade, então a gente pode contar a quantidade de arestas de outra forma. A quantidade de arestas vai ser o total de faces multiplicado pela quantidade de lados que eu tenho dos polígonos que compõem esse poliedro. Isso dividido por 2. Daqui eu posso concluir que como a quantidade de arestas vale 30 e eu tenho 12 faces de n lados, então n é 5. O que significa que são 12 faces pentagonais. Agora vamos calcular a soma dos ângulos das faces desse dodecaedro. Se são 12 faces pentagonais, a soma dos ângulos de cada face é a soma dos ângulos de um pentágono. A soma dos ângulos de um pentágono, ou seja, a soma de ângulos de apenas esse pentágono aqui, por exemplo, é igual a 540 graus, já que a partir dele eu consigo formar 3 triângulos. Como aqui eu tenho 12 faces, ou seja, são 12 pentágonos, eu posso dizer que a soma dos ângulos de todas as faces é 12 vezes 540, que dá 6.480 graus. Outra maneira de você fazer isso é a partir da informação que é dada no livro. No livro, ele generaliza como você pode calcular a soma dos ângulos da face de qualquer poliedro convexo a partir da quantidade de vértices. E é dada por essa expressão, 360 multiplicado por v menos 2. Aplicando isso aqui no nosso exercício, eu vou utilizar a nossa relação e no lugar da quantidade de vértices, já que um poliedro regular também é um poliedro convexo, a quantidade de vértices vale 20, 360 vezes 20 menos 2, que é 18, é igual ao mesmo valor que a gente encontrou anteriormente. No item B, a gente vai calcular qual é o número de diagonais do dodecaedro regular. Para fazermos isso, vamos tomar as informações que conseguimos ter do exercício anterior. Primeiro, o dodecaedro tem 12 faces. São faces pentagonais, então o total de faces pentagonais também é 12. O número de vértices é 20 e o número de arestas é 30. Agora, olhe para a nossa figura. Como que eu faço para determinar a quantidade de diagonais desse dodecaedro regular? Lembrando que a definição de diagonais de um poliedro convexo é todas as diagonais que não inclui as diagonais das faces. Por exemplo, nesse dodecaedro, a gente tem essa face pentagonal. Nessa face, determinam-se também diagonais. Poderiam ser elas uma que sai daqui e vai para esse vértice, aqui não pode. E isso ocorre para todos os outros polígonos que compõem esse poliedro. As diagonais desse poliedro só podem ser aquelas que saem de um vértice e vai para outro vértice de um outro polígono que compõe o meu poliedro. Por exemplo, esse segmento. Repara que ele está indo desse vértice e está indo para um outro vértice. Todo esse conjunto de segmentos que vão satisfazer essa condição, a gente chama de diagonais de um poliedro convexo. O problema de você determinar a quantidade de diagonais nesse tipo de situação é que isso é muito trabalhoso se contado de 1 a 1. Por exemplo, vamos supor que eu faça a contagem de 1 a 1 para essa situação. Eu vou ter uma, e aí eu vou ter que mexer meu poliedro e fazer outra. Pode ser a partir do mesmo vértice. 2, 3, 4. Repara que eu vou fazendo as diagonais. Isso, além de ser algo trabalhoso, torna-se algo que você precisa ter muita visualização para descobrir. Mais uma daqui para cá. E assim sucessivamente. Então eu vou mostrar para vocês como a gente consegue calcular esse número de diagonais sem precisar fazer a conta de 1 em 1. Para fazermos isso, a gente vai contar todos os segmentos que saem de cada um dos vértices e chegam no outro vértice. Quando a gente faz essa contagem, a gente está incluindo tanto as diagonais dos polígonos que compõem o poliedro, quanto as arestas desse poliedro. A partir daí, basta a gente tirar a quantidade de arestas e depois retirar a quantidade de diagonais que fazem parte dos polígonos que compõem o poliedro. Então, a gente vai pensar na seguinte pergunta: quantos segmentos existem ligando cada vértice completamente, contando com as faces? Para isso, nós iremos olhar apenas para um vértice. Pense nesse vértice. Quantos segmentos eu consigo formar desse vértice para os outros vértices? Para esse vértice, eu consigo formar 19 segmentos, pois como eu tenho 20 vértices, e desse vértice eu consigo ligar 19 segmentos nos outros 19 vértices, mas eu não posso ligar um segmento desse vértice nele mesmo. Então, de cada vértice, eu consigo formar 19 segmentos. Então, podemos contar assim: como eu tenho 20 vértices, de cada um desses vértices eu consigo formar 19 segmentos.
Só que, de novo, essa contagem é feita duas vezes, pois um segmento desse está associado a dois vértices. Logo, eu preciso pegar isso aqui e dividir por 2, o que resulta em 190. 190 é a quantidade de segmentos que eu consigo traçar de vértice em vértice, contando com as faces. Então, a gente precisa daqui tirar a quantidade de arestas, e a quantidade de arestas são 30. Agora, vamos pensar nas diagonais dos polígonos que compõem o poliedro. Quantas diagonais tem em uma face? Como uma face é pentagonal, e utilizando essa relação, que a quantidade de diagonais é o número de lados do polígono multiplicado pelo número de lados menos 3 dividido por 2, eu concluo que o número de diagonais de apenas um polígono da face desse poliedro é 5 vezes 5 menos 3 sobre 2. Ou seja, o número de diagonais de apenas uma face é 5. Se isso é verdade, quantas diagonais eu tenho em todas as faces? Como em cada face eu tenho 5 diagonais, a quantidade de diagonais em todas as faces vai ser chamado de D5, que vai ser 12 vezes 5, que dá 60. Então, para calcularmos a quantidade de diagonais do dodecaedro regular, a gente vai pegar a quantidade de segmentos que a gente faz de vértice em vértice. Dessa quantidade está incluída as arestas, então a gente tira as arestas. E dessa quantidade está incluída todas as diagonais das faces que compõem o polígono, que são 60 diagonais. Logo, daqui a gente retira também os 60. Isso dá 100 diagonais. Essas 100 diagonais são todas as diagonais que obedecem essa configuração, de ela não ser nem a aresta do nosso poliedro e nem as diagonais da face. Essa contagem de diagonais está generalizada no livro de vocês. Então, sugiro que vocês peguem o livro e leiam a forma como ele generaliza essa situação.